nenhum mal, livre sou. Não há nada em nome de Jesus, não há nada que resista ao teu poder, nem pecado, nem o mal, livre sou. Não há nada que resista ao teu poder, nem pecado, nem o mal, livre sou. E eu creio que tu és o mesmo ontem, hoje, para sempre. E eu creio que teu sangue é o que basta. Oh, Deus. Creio que tu és o mesmo ontem, hoje, para sempre. E eu creio que teu sangue é o que basta pra mim. Levante as suas mãos, olhe para os céus. Não fomos comprados com nada dessa terra, não, não. Fomos comprados pelo sangue de Jesus. Nem com ouro, nem com prata, mas foi pelo sangue que somos redimidos, e somos restaurados, e somos sarados. Oh Deus, pelo teu sangue, pelo teu sangue. Eu declare, eu creio que, diga, hoje para sempre. Eu creio que teu sangue é o... Se você crê nisso, cante mais alto para ele, diga. E eu creio que tu és o mesmo hoje, para sempre. Ele é único. Declare, Deus, Jesus, tu és o mesmo, digno de abrir o livro e desatar os 7 selos. Só tu és, e eu creio. E eu creio que tu és o mesmo ontem, hoje, para sempre. E eu creio que teu sangue é o que basta pra mim. Libera palavras. O cântico ele tem que ser profético. Crê naquilo que você está liberando, naquilo que você está louvando, naquilo que você está cantando. Em nome do Senhor Jesus, eu creio que o Senhor ele é o mesmo. Aquele de ontem, aquele que nós lemos nas Sagradas Escrituras, nos Evangelhos de Mateus, de Marcos, de Lucas e João, que escreveram sobre ele, sobre Cristo, sobre seus feitos, sobre as suas realizações. Mas pastor, isso é o que está escrito a respeito dele? Não, não é só isso. É aquilo que ele causou, porque ele dividiu a história. E a história diz antes e depois de Cristo. Assim é a minha e a sua vida, assim é a minha e a sua história, assim é a minha e a sua família, antes e depois de Cristo. Eu posso cantar, eu posso declarar. Até dezembro de 2001 era uma história. De dezembro de 2001 para cá é outra história. Porque Jesus, Ele passou a fazer parte da minha vida, da minha história, da minha família, do meu casamento, da vida dos meus filhos. E eu creio que também na sua. Traga a sua memória quem você era antes de Jesus.
quem você era, o que você fazia, o que você praticava. Então Ele que te alcançou, Ele que te trouxe, Ele que te levantou. Então você tem que cantar, você tem que liberar essa palavra. Creio que Tu és o quê? Vai, Logos. Pra quem? Pra mim. Eu creio que Tu és o mesmo ontem, hoje, para sempre. Eu creio que Teu sangue é o que pra mim. É o teu sangue, Jesus. Creio que Tu és o mesmo ontem, hoje, para sempre. Eu creio que Teu sangue é o que basta pra mim. Oh, Jesus. Senhor Jesus, eu creio, nós cremos na Tua palavra. Palavra que diz: conhecereis a verdade vos libertará. Palavra que diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livre sou, livre sou, livre estou. Oh. Livre do pecado e da morte, livre do inferno, livre do mundo, livre de mim mesmo, livre da natureza caída, da mente caída, da natureza adâmica caída. Livre sou, livre estou. Eu sou livre, porque o Senhor me libertou. Eu sou livre. Se eu declaro que eu te amo, é porque o Senhor me amou, e me amou primeiro, e me amou de tal forma e de tal maneira, que o Senhor deu o seu Filho unigênito. Oh, eu creio na Tua palavra, creio na Tua presença, creio no poderoso nome que és o Teu nome. Eu creio, Jesus. Oh, Jesus, vem Jesus, vem nesse lugar, vem, oh meu amigo, vem sobre nós, vem nos quebrantar, livra-nos de nós mesmos, livra-nos dos nossos próprios conceitos, livra-nos das nossas filosofias de vida, livra-nos, oh eu quero mais de Ti, queremos mais de Ti, oh em Tuas asas eu quero subir, oh contigo eu quero voar. Eu quero ir mais longe, meu Deus. Contigo eu quero ir mais longe. Me leva, meu Senhor. Eu quero subir. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Tu és tremendo, Jesus. Tu és o meu Senhor. Tu és o meu Deus. Eu sou livre. Os livres adoram, os livres adoram. Hoje para sempre, creio que esse sangue basta pra mim.
Glórias ao nome do Senhor Jesus, amém? Senhor Deus e Pai, derrama a Tua graça, abençoa, Senhor, na vida das nossas crianças, em nome de Jesus, os Teus filhos e filhas que estarão cuidando delas, os nossos filhos, toda alegria, toda paz, todo amor, esperança, toda sorte de bênçãos nós declaramos na salinha, na escolinha, no nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Amém? Deus seja louvado no nome de Jesus Cristo. Deus é maravilhoso, né, irmãos? Oh, glória a Deus. Quantos creem que Deus está no controle de todas as coisas? Hoje eu confesso que eu fui para casa depois do término da conferência. Desde sexta-feira à noite, sábado de manhã, sábado à noite, domingo de manhã. E eu tive que deixar o pastor, né? Eu e minha esposa levar para jantar e deixar ele no hotel. E ele estava no hotel lá do outro lado da cidade, chegando tarde em casa. Confesso que hoje estava cansado. Mas eu gosto do meu Deus porque eu gosto de louvar o Senhor com entusiasmo. Foi a palavra de quarta-feira. Será uma mensagem que vai ser pregada terça-feira aqui, se Deus quiser, terça-feira. Que a igreja de Laodiceia era uma igreja morta, uma igreja sem vida, sem perspectiva. E quando diz, como está escrito lá em Tiago, capítulo 5, quando ele vai falar de Elias, que buscai ao Senhor com fervor. E outras traduções diz buscar ao Senhor com toda a sua força. E na palavra original quer dizer aquele que traz um navio para a encosta. Já viu isso? Buscar o Senhor com intensidade. E a palavra quer dizer aquele que traz um navio para a encosta. Você sabe o que a palavra quer dizer, irmão? O tamanho desse navio? Diz trazer o navio. Então essa intensidade, coisa maravilhosa, né? Oh, aleluia. Deus está no controle de todas as coisas. Eu louvo a Deus pela vida de todos vocês. Você pode glorificar a Deus por tudo, pela vida de vocês, sabe, né? No nome de Jesus. Deus seja louvado. Quem aqui ainda não desceu as águas, não foi batizado ainda? Levanta sua mão assim, por favor. Amém. Segura sua mão levantada, por favor. Eu quero ser profeta na vida de vocês. Senhor Deus e Pai, está os teus filhos que disseram sim para Jesus e aceitou a Cristo como Senhor e Salvador. Falta mais um passo, porque o Senhor diz, quem crê e for batizado. Pai, eu creio que nesse sábado agora, dia 18, em nome de Jesus, à tarde, ali na igreja logo sede, nada vai impedir que os teus filhos desçam as águas, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Nada pode lhe impedir. Pastor, eu queria conversar com o senhor, porque eu queria fazer uma pergunta, se eu posso. A resposta para a tua pergunta é, você crê que Jesus ressuscitou dos mortos? E que Ele é teu Salvador? Creio. Então não nada vai te impedir. Pastor, eu tenho uma história, eu não quero saber da sua história. Deixa que o Espírito Santo entre na sua história e coloca tudo nos eixos. Tá bom? O Espírito Santo, ele é poderoso para fazer. Lá vai ter uma palavra, você vai entender tudo sobre batismo. Em nome de Jesus. Abramos a nossa Bíblia. O livro do profeta Isaías, capítulo 55, versos 6 e 7. Oh, glória a Deus. E diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. No verso 7 ele diz, deixe o ímpio o seu caminho, deixá-o, abandone, e o homem mau os seus pensamentos, volte-se para o Senhor, que terá o quê? Misericórdia, fala, misericórdia. O Senhor terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Torne para o nosso Deus, porque Ele é grandioso. O grandioso é em perdoar. Senhor Deus e Pai, aqui está a Tua palavra, aí estão os Teus filhos. Ministra aos nossos corações nessa noite. Derrama sobre nós o Espírito Santo. Jesus disse que o Senhor glorificaria o nome de Jesus.
O Senhor convenceria as pessoas do pecado porque não creram em Jesus, da justiça porque Ele foi para o Pai, está sentado à direita do Pai Todo-Poderoso, e do juízo porque o príncipe desse mundo, ele já foi julgado, ele já foi condenado. Fala aos nossos corações, salva vidas aqui, Espírito Santo, liberta vidas, cura os enfermos para a glória de Jesus. Hoje é o culto da família, a família em teus braços. Traz uma palavra rema, uma palavra poderosa, inspiradora, em nome de Jesus, amém, amém, e graças a Deus, aleluia, aleluia. Irmãos, eu vou pregar, se Deus quiser, hoje e domingo que vem aqui. Já quero lhe adiantar que a mensagem, ela não dá para você despejar, falar tudo de uma vez só, até porque vai dar má digestão. Mas é uma palavra que traz o temor. Fala comigo, temor. E lá em Provérbios, no capítulo 1, versículo 7, diz que o princípio da sabedoria é o temor. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Você está na versão NVI, filho? Põe na versão NVI não, na versão Ferreira de Almeida. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. Os insensatos ou os loucos desprezam, fala comigo, os insensatos, os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Os insensatos, preste bem atenção nisso, o que a Bíblia está dizendo, não sou eu, é a Bíblia. Os insensatos e os loucos, eles desprezam a instrução, eles desprezam a correção. O Senhor chama essas pessoas de loucos e de insensatos, e nós vamos ver o porquê. Dentro do texto que nós acabamos de ler, ele diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Então busque o Senhor enquanto você está vivo. Busque o Senhor enquanto você pode achá-lo. E a única forma de você achá-lo é enquanto você está vivo, porque depois da morte, já era. Segue-se o juízo. Hebreus capítulo 9, versos 27. No mesmo versículo diz: invocai-o enquanto ele está perto. Fala, o Senhor está perto. Está perto de mim, Ele está perto de você. Isto é, enquanto Ele está presente. Porque enquanto Ele está presente, você encontrará misericórdia. Enquanto o Senhor estiver perto de você, você encontrará nele misericórdia. Porque depois da morte, já era. É por isso que Ele está dizendo: o louco e o insensato, ele despreza a correção e o ensinamento. Então tudo é possível enquanto estamos vivos. Tudo é possível enquanto nós estamos inspirando ou respirando o oxigênio, nos alimentando com tudo aquilo que o Senhor tem feito a terra produzir, para nos sustentar o nosso corpo físico. Porque depois que morreu, acabou. Não é que acabou para essa terra, porém segue-se o juízo do Senhor. Invocai-o enquanto Ele está perto, enquanto Ele está presente. Fala comigo, enquanto o Senhor está presente, porque aí nós encontramos misericórdia. Jeremias capítulo 29, versículo 11 em diante. Jeremias, no livro de Jeremias capítulo 29, do versículo 11 em diante, que o Senhor vai falar com o seu povo. Ele está dando uma palavra para o seu povo. Ele já trouxe sentença sobre o seu povo. E Ele está dizendo para o seu povo, aconselhando o seu povo, Ele diz: pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós. Eu bem sei os planos que estou projetando, ou os planos, ou os pensamentos que tenho para vocês, diz o Senhor. Ele diz, planos de paz, fala, paz, e não de mal. Os planos do Senhor é de paz e não é de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Fala, futuro e esperança. Quantos querem ter um futuro
Quantos querem caminhar na esperança? Aí ele diz mais: então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Então me buscareis. Ele diz mais: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscar-me-eis e me achareis. No verso 14 ele diz: e serei achado de vocês, de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, isto é, das prisões, dos lugares onde vocês estavam, e congregai-vos-eis de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. O Senhor falando para o povo que Ele ia libertá-lo eles do cativeiro, da escravidão. Então buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai o Senhor enquanto Ele está perto. No versículo 7 de Isaías 55, 7, ele diz: deixe o ímpio o seu caminho, e deixe o ímpio o seu caminho. Ele está dizendo que o ímpio tome uma decisão. Eu quero fazer uma pergunta para você: quem conhece uma pessoa que fumava há 1 ano, há 5 anos, ou há 10 anos, há 30 anos, e de repente ele tomou uma decisão de deixar de fumar, sem ter aceitado a Jesus, sem se tornar um religioso, e deixou de fumar, porque ele tomou uma decisão? Quem conhece alguém assim? Levanta a sua mão. Vocês estão vendo? Ele tomou uma decisão. Ele olhou para si e disse: esse cachimbo do diabo, esse cigarro do Satanás está acabando comigo, está acabando com os meus pulmões. Ele passou a entender aquela mensagem que está no maço de cigarro, e ele tomou uma decisão. E não foi nem pela ação ou agir do Espírito Santo na vida dele, ou ele encontrou a Jesus, porque você pode tomar uma decisão. Pastor, quer dizer que o homem não precisa de Deus? O homem precisa de Deus, sim. Mas ele está dizendo: deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos. Deixe o homem maligno os seus pensamentos. O Senhor está dizendo que o homem faça uma autoanálise, uma introspecção, olhe para dentro de si e veja o que ele está pensando, o que você está pensando, porque se você não sabe, o Senhor sabe tudo, Ele sabe tudo o que você está pensando nesse exato momento. Isso é um atributo divino, um atributo de Deus chamado onisciência. 3 atributos divinos: onipresença, Deus é Espírito, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele está aqui, Ele está nos Estados Unidos, está no Japão, na China, Ele está aqui, está lá na Lua, está lá em Netuno, Saturno, Urano, enfim, todas as galáxias. Ou como diz no Salmo 139, aonde eu vou me esconder? Aonde? Se o Senhor preenche tudo, está em tudo e conhece todas as coisas. E o atributo da onisciência, Ele sonda os nossos pensamentos. O atributo da onipotência, isso é todo o poder. Ele tem todo o poder. Fala: o meu Deus tem todo o poder. Então Ele conhece, por isso Ele diz: deixa o ímpio, o homem maligno, os seus pensamentos, porque Ele conhece o teu pensamento. O Senhor Jesus conhece o teu pensamento. Eu fico com pena daquelas pessoas que dizem assim: eu vou para a igreja porque lá eu vou azarar. Eu vou ver se eu arrumo uma mina, uma mulher, uma moça. Eu vou para a igreja. O Senhor sabe o teu pensamento. Eu vou para a igreja porque lá tem a possibilidade de eu fazer negócios. Você está no lugar errado, meu irmão. Aqui não é uma empresa, isso é um lugar de adoração ao Senhor. Eu vou para a igreja por causa disso ou daquilo. Não, você vai porque você precisa ser ensinado pelo Senhor. Você precisa de libertação, você precisa de entendimento. Você precisa entender quem é Deus e quem é você. Eu vou para casa do Senhor porque eu vou para me alimentar. Eu vou para a casa do Senhor porque eu tenho um prazer no Senhor, e eu sei que Ele é Deus e Ele reina sobre tudo e sobre todos. Quantos estão entendendo até aqui? Então Ele sabe dos seus pensamentos. Ele está dizendo: reconheça os seus pecados, reconheça as suas falhas, porque grandioso Ele é em te perdoar. No mesmo versículo 7 ele diz: volte-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e para o nosso Deus. Volte-se ao Senhor. A palavra está dizendo, eu estou pregando a Bíblia, irmão.
Esse texto não foi escrito por um teólogo ou por um escritor de um livro, foi pelo próprio Espírito Santo, foi por um homem inspirado pelo Espírito Santo, e ele está dizendo: volte-se ao Senhor e ele se compadecerá de você. Volte-se para o nosso Deus. E aqui está dizendo, está falando sobre conversão. Isto é, muda de rota, é mudança de rota, é mudança de pensamento, é mudança de atitudes, é mudança, é conversão, é voltar, meu irmão. É o Senhor dizendo: sai do teu caminho, porque Jesus disse: o caminho largo leva à perdição, mas o caminho estreito leva à vida eterna. Aleluia. Essa introdução ela é necessária, porque para que você não venha julgar a Deus e julgar a Jesus e dizer ele é muito mal. Porque ele diz, porque ele é generoso em perdoar. Fala: o meu Deus, ele é generoso em perdoar. O Senhor, ele é generoso em perdoar. Ou misericordioso, ou ele é grandioso em perdoar. O nosso Deus, ele tem prazer em perdoar. Mas ele perdoa quem? Quem reconhece os seus pecados. Já preguei aqui nessa igreja nas terças-feiras sobre um homem que entrou no céu sem ter pedido perdão para Deus. A Bíblia fala de um homem que entrou no céu sem ter pedido perdão para Deus, e ele foi para o céu e não foi para o inferno. Ele não pediu perdão e foi para o céu. É possível isso, irmão, ou não? É ou não é? Agora ficou para pensar, né? Quem já ouviu a palavra sabe, mas quem nunca ouviu está se perguntando: como? Isso lá em Lucas capítulo 23, se não me falha a memória, do versículo 39 em diante, quando Jesus está lá no Calvário, ele está pendurado na cruz, pregado na cruz. Eu volto para o texto, já vou voltar. E lá tem um homem, o ladrão que está à esquerda, sombra de Cristo, e o da direita repreende o que está à esquerda e diz para ele: tu não temes a Deus? Então ele reconhece que Deus, e fala comigo, ele reconheceu. Ele diz: nós merecemos estar aqui. Ele reconheceu os seus pecados, os seus erros. Depois ele diz: Senhor. Ele olha para Jesus e diz: Senhor. Ele reconheceu que Jesus era o quê? Senhor. Aí ele diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele reconheceu que Jesus era o quê? Rei. Ele pediu perdão para Deus ou não? Ele não usou a expressão me perdoa, mas em palavras ele disse: eu reconheço. E Jesus olhou para ele e disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E aí foram 7 semanas pregando sobre esse assunto, porque envolvia o coração dele. E o Senhor sonda e conhece o meu e o seu coração. E agora a gente entra no contexto. Tudo isso só é possível em vida. Fala, em vida. Alcançar a misericórdia, o perdão do Senhor só é possível enquanto estiver vida, porque depois da morte, já era. Vou usar um português aqui, talvez, porque segue-se o juízo, e parece que hoje seguir o juízo, isso parece ter mais importância, alguma relevância. Quer ver o exemplo? Como que está a igreja gospel, a igreja evangélica brasileira? Pastor é conhecido como o quê? Você acabou de falar. Pastor no Brasil é conhecido como ladrão, pilantra, 171, bandido. Pastor, mas o senhor é pastor e fala isso? Eu sei, mas o senhor é? Não. Eu não sou. Mas nós infelizmente somos conhecidos como isso. E os crentes, os evangélicos, são conhecidos como o quê? Enganadores. 171, compra e não paga, engana o povo, dá calote, dá cano, pede cartão emprestado, o irmão emprestou o cartão, ele dá o cano nele, compra na promissória, engana, faz um bocado de coisa. As pessoas não querem vender mais para os crentes, não. O crente está em descrédito no Brasil. Você sabia disso? Você sabia que tem empresas que não querem mais contratar evangélicos? Vocês sabiam? Pois fique sabendo. Por causa do mau testemunho. Quantos conhecem evangélicos que têm dado mau testemunho no trabalho, na empresa onde eles trabalham? Levanta a sua mão.
Misericórdia. É por causa disso, irmão. Mas o porquê que isso está acontecendo, irmão? Eu vim pregar algo aqui, o Senhor está mandando pregar e ministrar aquilo que foi ministrado lá, e é ministrado aqui, porque o Senhor quer nos colocar no caminho da justiça, porque as promessas é para o justo. A igreja precisa ter entendimento, despertar. Por quê? Porque tem os mala véia com o microfone na mão enganando o povo, e eles não estão nem aí para a tua vida, eles não se preocupam com você, se você vai para o céu ou se você vai para o inferno. Ele quer o teu dinheiro, então ele vai dar o que você quer ouvir, para meter a mão no seu bolso e arrancar aquilo que você nunca imaginou dar. E o pilantra não está nem aí com a tua família. Ele quer preencher uma igreja, ele quer preencher todas as cadeiras, ele quer a multidão, ele quer o teu dinheiro. Então ele não se preocupa em pregar a verdade, porque o povo não quer ouvir a verdade, porém a verdade liberta e leva para o céu. Liberta e leva para o céu. Irmão, isso é amor. É amor. Você sabe quem pregou sobre o inferno? Fala comigo. Jesus falou sobre o inferno. Você sabia que quem pregou a doutrina do inferno foi o próprio Jesus Cristo, irmão? Mas você já ouviu falar em pregações sobre o inferno em pleno domingo numa igreja? Pastor, isso não é para o culto de doutrina, onde vai aquelas pouquinhas pessoas? Aleluia. Eu vou fazer uma pergunta: quantos querem morar no céu com Jesus? Agora eu vou fazer uma outra pergunta, porque uma vez eu fiz uma pergunta, teve uma irmã que respondeu: eu. Quem aqui quer morar nos quintos dos infernos? Levanta a mão. Um dia a irmã levantou a mão e eu disse: parabéns pela sua sinceridade. Ela falou muito sincera. Ninguém quer ir para o inferno. O porquê que Jesus veio? Para nos livrar do inferno. Você acha que Jesus veio nos dar, veio fazer tudo isso que os homens estão falando por aí? É chegado a vocês o reino dos céus. Ele pregava sobre o reino dos céus. O perdão e a misericórdia do Senhor só será possível em vida, porque depois da morte segue-se o juízo, depois da morte já era. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20, versículo 4 em diante. Fala para o teu irmão, se preocupa não, tem um óleozinho no final. Deus vai derramar um bálsamo. Ele já está derramando. Apocalipse capítulo 20, versículo 4 em diante. E diz: então vi uns tronos, e os que se assentaram sobre eles foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Olha aqui, irmão, pessoas que foram degoladas, decapitadas por causa da palavra e por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. E que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na fronte nem nas mãos. E reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Está no N, não é reinarão. Reinaram com Cristo durante 1000 anos. Isso aqui fala do reino milenar de Jesus, e é bíblico, e assim vai acontecer, porque Deus prometeu a Davi, usando o profeta Samuel. Está lá em 2 Samuel capítulo 7, depois você lê em casa. Verso 5. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição. Quem vai participar da primeira ressurreição? 1, 2, 3, 4. Deixa eu me incluir também, né? Pastor, mas eu não vou morrer. Amém. Se Jesus chegar antes, nós seremos arrebatados. Porém, se nós formos antes de Jesus chegar, o corpo volta ao pó que o era, e o espírito volta a Deus, que o deu. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição. Versículo 6 diz: bem-aventurado, a palavra bem-aventurado quer dizer mais do que feliz. E santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com Ele durante os 1000 anos. Pastor, esse 1000 anos é no literal? Eu não sei. Pode ser no literal 1000 anos na nossa contabilidade, porém pode ser na própria de Deus, porque 1000 anos para nós é como um dia para Deus.
Eu só quero estar com Ele e acabou. E quando você fica discutindo, será que vai ser 1000 anos ou quanto 1000 anos? Eu falei, meu irmão, ou se é 1000 anos na nossa matemática, ou se é na matemática de Deus, eu quero estar com Ele. Pastor, e depois? E depois vai melhorar mais ainda. Aleluia. Vou perguntar de novo, quantos querem ir para o céu? Quantos querem ir para o inferno? Ou silêncio. Fala, o julgamento dos mortos é uma realidade. Ou dos mortos será uma realidade. A igreja precisa saber disso. Lembram lá de Provérbios capítulo 1, versículo 7? O princípio da sabedoria é o quê? O temor. Porém os insensatos, os loucos desprezam. Eles desprezam a instrução, mas o sábio não. E o Senhor está nos dando uma instrução nessa noite. Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Aqui fala sobre o julgamento. Isso é fato e vai ser de acordo com o que está escrito. Apocalipse capítulo 20, versos 11 em diante diz: E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, e de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não foi achado lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos. Quando a Bíblia diz grandes e pequenos, está dizendo ricos e pobres. Ricos e pobres, em pé diante do trono. Todos vão se apresentar diante do trono. E abrirão-se uns livros. E abriu-se outro livro. Fala, abriu livros. E abriu o livro. Você pode ver que na primeira ele fala no plural. Abriu-se livros. E depois abriu um livro. Abriram-se uns livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. Ó, olha aí. Tem mais gente indo para o céu, ou tem mais gente indo para o inferno do que gente com o nome escrito no livro da vida para ir para o céu. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Me ajuda a pregar, fala para o teu irmão, tudo o que você está fazendo, o Senhor está escrevendo. Tudo que você fez, o Senhor escreveu. Eu te pergunto, se o Senhor Jesus viesse agora e pegasse tudo que você fez até hoje, e colocasse no telão para todo mundo ver. Pode falar, seria glória a Deus, aleluia, pastor. Aleluia. 13. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades, isto é, um inferno, entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. Todos segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Fala comigo. O lago de fogo é a segunda morte. Irmãos, está tão fora de moda pregar sobre isso, não é? Em pleno domingo, o pastor vem aqui. Por que o pastor não ficou lá na leste mesmo, do outro lado? Vem aqui para falar de lago de fogo, falar de inferno. Esse negócio está fora de moda, pastor. Agora o negócio é receba. Receba. Eu me lembro da época dos Ultraman, Ultra Seven. Quem é dessa época aqui? Robô Gigante, Jaspion. E causa frisson. Ainda diz, sentiu aí? O outro, senti. Ui! Aí eu estou todo arrepiado. Ó, é poder de Deus. Oxi, caracará. E a língua estranha hoje é diferente. Hoje é Range Rover, Hilux, Mercedes, BMW. Quantos estão entendendo aí? Está fora de moda, mas essa palavra leva para o céu. No 15 diz:
E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Todo aquele que não tinha o seu nome escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Chama-se Geena, lago de fogo. Meus irmãos, preste bem atenção numa coisa. Manassés, a Bíblia fala sobre um rei, um homem chamado Manassés, um judeu, que ele sacrificou, ele queimou o seu próprio filho em holocausto a um Deus chamado Moloque. E ele levou a milhares de famílias a fazer as mesmas coisas. Esse vale tem até hoje lá em Israel, o Vale de Rinom. Mas a Bíblia diz, está escrito, isso a gente vai ver lá na frente, depois eu estou vendo no outro domingo o texto, que Manassés, Deus trouxe juízo sobre o seu reino, e ele foi preso pelo rei da Assíria, antes da Babilônia, na região do Iraque. E ele foi levado com grilhões, com cadeias, e coisa presa a seu próprio nariz, e ele foi preso. Diz que este homem, Manassés, ele se arrependeu, ele invocou o Senhor, ele clamou ao Senhor por perdão, por misericórdia. Deus ouviu o clamor de Manassés, o perdoou e restituiu o seu reino. E Manassés foi o homem que mais reinou sobre Israel, 55 anos de reinado, porque ele se arrependeu. Agora a Bíblia fala de um homem, fala de um homem. O que tem esse homem? Esse homem pediu por misericórdia. Esse homem orou pelo seu pai. Esse homem clamou, intercedeu, orou pelos seus 5 irmãos. Esse homem invocou a Deus, se humilhou, e Deus disse não para ele. A Bíblia fala de um homem que recebeu um não de Deus. Pastor, o senhor está pregando heresia, porque no Salmo 51, versículo 17, diz que sacrifícios o Senhor não aceita, porém um coração contrito, um coração arrependido, o Senhor não despreza. E o Senhor vem falar de um homem que clamou por misericórdia, que clamou por perdão, que intercedeu pelo seu pai, orou pelos seus irmãos, e Deus disse não para ele. Aonde é que está escrito isso? Abra sua Bíblia, lá em Lucas capítulo 16, e quem falou sobre esse homem foi o próprio Jesus Cristo. Lucas capítulo 16, versículo 19. Irmãos, a doutrina do inferno é uma realidade, não se está pregando mais sobre isso. Porém, tem um texto lá em Provérbios que diz que o inferno, ele está com as portas abertas, e todos os dias ele recebe milhares e milhares de pessoas, e ele não cessa de receber seres humanos que vai para lá. Você sabia que está na Bíblia? Antes de eu ler esse texto, eu quero te perguntar, eu sei que você já está lendo, mas segura aí, está tudo para descobrir quem é, né? Eu quero fazer uma pergunta para você, e você responde aí para você mesmo. Aonde você estará daqui a 100 anos? Pastor, eu vou estar lá em Orlando, nos Estados Unidos. Pastor, eu estou pretendendo morar no Alasca. Pastor, eu estou querendo vou conhecer o mundo inteiro. Daqui a 100 anos eu acho que eu vou estar morando na Lua. Plutão. Será, irmão? Quem já respondeu aí? Vou perguntar no coletivo, onde você estará morando daqui a 100 anos? 3, 4 pessoas já sabem, os outros... Isso quer dizer que você não estará aqui na terra. Só que o Senhor fala sobre uma eternidade. Fala, eu sou imortal. Eterno quer dizer sempre eterno, que não teve começo e nem fim, mas você teve um começo a partir do dia que você nasceu. Agora você se tornou imortal. Por quê?
o corpo volta para o pó que o era, mas o teu espírito vai para Deus. Aonde é que Deus vai colocá-lo? Vamos ver sobre duas pessoas que Jesus falou. Jesus falou sobre duas pessoas. Lucas capítulo 16, versos 19 ao 31 diz assim: ora, havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e todos os dias se regalava esplendidamente. Ao seu portão fora deitado um mendigo, chamado Lázaro, todo coberto de úlceras, isto é, chagas, feridas, o qual desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as úlceras, isto é, as chagas, as feridas. Veio a morrer o mendigo e foi levado pelos anjos. Ele foi levado por quem? Para o seio de Abraão. Abraão aqui é uma tipologia de Deus. Tipologia de Deus. Morreu também o rico e foi sepultado. 23. Olha para onde foi esse cabrinho aqui. Não é que os ricos, o céu não é feito para os ricos. A Bíblia não está querendo dizer isso. É pessoas que não queriam nada com Deus. No versículo 23 diz: no Hades, isto é, no inferno, ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e a Lázaro no seu seio. Quem é que está falando aqui, irmãos? Jesus. E clamando disse: pai Abraão, tem misericórdia. Ele clamou por quê? Está bem crentezinho agora, bem arrependido. Tem misericórdia. Ele clamou. Fala comigo, ele clamou. Você sabe o que é clamando? Ele não diz: pai, tem misericórdia. Clamando, lá no inferno. Lá no inferno ele diz: tem misericórdia de mim, meu Deus. Ele está clamando, ele está dizendo: pai Abraão, tem misericórdia de mim. Agora ele lembrou até de Lázaro. Envia-me Lázaro para que molhe na água a ponta do dedo e refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Fogo. Fala comigo. Jesus falou que tinha um homem no inferno, clamando por misericórdia e dizendo que estava sendo atormentado por fogo. Fogo, meu irmão, quem ama o próximo prega sobre isso, porque isso é pela tua vida, é pela tua eternidade, irmão. Isso é amor. Deus amou o mundo para livrar os seres humanos do inferno. Deus viu que milhares de pessoas estavam indo para o inferno diariamente, então Ele amou os seres humanos. E Ele dá o seu Filho para todo aquele que nele crê, não vá para o inferno. Que Ele molhe a minha língua, com uma gota de água na minha língua, porque eu estou em tormento. Fala comigo. Jesus falou sobre recompensa. Irmão, tem gente maluco que pega um texto desse aqui e vai falar sobre dinheiro. Você sabia? Porque agora nós vamos entrar numa parte em que Jesus vai falar sobre recompensa. O cara tem coragem de falar de dinheiro. Não, aqui é os quintos mesmo, aqui é o inferno. Versículo 25 diz: disse porém Abraão aqui é a tipologia de Deus, amém? Filho, lembra-te de que em tua vida recebeste os teus bens, e Lázaro de igual modo os males. Agora porém ele aqui é consolado e tu atormentado. Fala, recompensa. E além disso, entre nós e vós está posto um grande abismo, de sorte que o que quisesse passar daqui para vós, não poderiam e nem o de lá passar para nós. Ei, irmão, milhares e milhares ou bilhares de pessoas foram enganados no decorrer da história da humanidade com uma doutrina de purgatório. A Bíblia não fala de purgatório, a Bíblia fala do inferno e fala do céu. Quem vai para o inferno vai sofrer eternamente, quem vai para o céu vai viver com Deus eternamente.
Não existe purgatório, irmão. Isso é ladainha, isso é balela. Tem gente pregando e falando sobre reencarnação. Isso não existe. A Bíblia não fala sobre reencarnação. A Bíblia fala sobre julgamento. São os homens querendo enganar as pessoas, querendo criar uma falsa esperança no coração deles, para que eles continuem vivendo a sua vida mundana, promíscua, suja e imunda nesse mundo, com a falsa esperança de que vai para o andar de cima. Será? Pastor, mas na Bíblia não diz que todos os crentes que se intitulam crente vai para o céu? Não está escrito isso? Não! Quem diz que isso está escrito? Em Mateus capítulo 7, no versículo 22, Mateus capítulo 7, versos 22, aleluia, diz: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi, Jesus está dizendo, então lhes direi claramente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Se intitulava crente, mas era um iníquo. Participava da ceia, mas se prostituía. Participava da ceia, mas se masturbava. Participava da ceia, mas vivia na pornografia. Participava da ceia e corrompia. Participava da ceia, mas era corrupto. Participava da ceia, mas vivia na mentira. Participava da ceia, mas vivia na prática do mundo. Vai para o inferno, irmão. Participava da ceia, mas para vender um carro arrancava todas as peças boas, colocava as porcarias para enganar os outros. Você engana o homem, mas a Deus você não engana. Quantos estão entendendo aqui a palavra? Irmãos, hoje eu lavo a minha mão com a Logo Sul. O que eu estou querendo dizer? Ninguém daqui, se morrer e for para o inferno, vai dizer que não ouviu essa palavra. O pastor não pregava. Você está ouvindo, vai se quiser. Eu não tenho mais culpa no teu sangue. Aleluia. Só tem uma coisa: que dia é hoje do mês? 12 de fevereiro de 2017. Nunca vai sair, nunca mais sairá da tua mente. 12 de fevereiro de 2017, o dia que você quiser voltar para o mundo e para o pecado, você vai lembrar dessa palavra. E sabe que se o teu coraçãozinho parar e bater a cacholeta e vestir um paletó de madeira, vai para o inferno. A partir de hoje, Deus vai nos ensinar a dizer não. Aleluia. Quantos ainda vão vir mais ainda? Quantos querem que eu continue pregando aqui na Logos, ou manda esse homem embora? Volta, vai para lá, vai para o outro lado da cidade. Vai para lá, pastor, some daqui, pelo amor. Para aquele negócio de falar de inferno, isso aqui. Aleluia, glória do Senhor. Aleluia. Fala comigo: no inferno, o cara vira crente, se lembra da família, ainda ora e intercede para os outros. No inferno vira intercessor, lembra da família, pede por misericórdia, lembra de Deus, faz tudo lá. Só que já era. No versículo 27, diz: disse ele então, ele viu que não tinha mais chance para ele, agora ele vai ter misericórdia de quem está aqui na vida. Ó a mudança no coração. Disse ele então: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, porque tenho 5 irmãos. Ele lembrou da família. Fala, no inferno, lembra até da família. Você lembra da sua família, irmão? Você senta na mesa com a família, come na mesa com a família.
Ou é daquele tipo de pessoa que um está na mesa, o outro está lá no sofá, o outro está lá no quarto, o outro está não sei o que, o outro está lá fora, cada um com o prato de comida dividido, e diz assim, cada um por si, Deus para todos? Ele lembrou do pai, fala, ele lembrou do pai e dos irmãos. Olha como ele ficou quebrantadozinho. Quebrantado, meu Deus, no inferno agora ele virou intercessor. Ele queria ganhar Deus no inferno. 28. Porque tenho 5 irmãos para que lhe dê testemunho. Aqui ele vira missionário, a fim de que não venha eles também para este lugar de tormento. Meu irmão, agora ele está tão quebrantado que ele não quer que a sua família venha para o lugar dele. Aqui na terra, o cara não estava nem aí. A pessoa não está nem aí. A pessoa, se ele está na ruína, ele quer que o outro esteja na ruína. É ou não é? Ele quer arrastar o maior número de pessoas. É um egoísta, egocentrista, uma série de coisas com isso aí. E aí vai. Só que lá no inferno, esse cara aqui, ele está orando, porque lá no fundo, aí é uma conjecturação minha. E me dá o direito, eu não vou ferir o texto, não vou falar heresia. Talvez ele achando que ele se fazendo de coitado, de intercessor, talvez Deus iria se compadecer dele. No inferno não existe piedade e compaixão. Fala comigo, quem está no inferno não tem a piedade e a compaixão e nem a misericórdia de Deus. Não tem. Pastor, e a missa de 7º dia, o culto de 7º dia? Não sei o que do 7º dia, acender a vela do 7º dia. Não traz luz, não? Não. Eu já fiz isso. Eu acendi a vela de 7 dias, lá no cantinho, no armário, lembra, nego? E ainda a macumbeira mandou eu colocar o meu nome, o nome da minha esposa, o nome do Mateus e o nome do Vinícius, que era o nome da nossa família, isso ainda não tinha nascido. E disse que o nosso anjo estava amarrado, estava nas trevas e que ele precisava de luz. E por isso, ela diz, todas as vezes, quando a vela, antes de se apagar, você já acende outra. E a gente fazia do jeito que ela mandava. E a gente ainda chamava ela de mãe. É brincadeira, meu Deus do céu. Cara, a gente nas trevas faz cada coisa, né? Cada palhaçada. E um respeito, uma devoção. Oi, mãezinha. Dá, né? Minha esposa recolhia antes de mim. Aí Deus nos levou por misericórdia dele a uma casa de uma crente, você já sabe da história. Quando eu chego lá, Deus revela para Dona Rosa, uma profeta, e diz assim, meu filho, vocês têm uma vela, Deus me revela e me mostra uma vela acendida em cima de um lugar. Deixa eu dizer uma coisa, aquilo ali está servindo para os demônios. Eu disse, não disse misericórdia, que eu não era crente na época. Eu fiquei com medo, eu falei, mas eu fui enganado. Disse que era para o meu anjo, eu estou acendendo para o demônio. Porque anjos eram anjos de luz. Eles caíram, vivem nas trevas, eles querem luz. E aquela vela que nós acendimos, achando que era para o nosso anjo da guarda, na verdade estava servindo para demônios. Essa mulher não sabia de nada da nossa vida. Deus mostrou para ela. E diz assim, ainda vocês escrevem o nome da família de vocês. Em vez de ser bênção, é maldição. Eu não vi a hora de chegar em casa com a minha esposa para pegar aquele negócio e colocar fogo, mais fogo ainda, mas era para acabar de vez. E jogamos fora e nunca mais, fala comigo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Estou falando uma coisa que Deus, na nossa vida, não existe essa questão de acender vela para quem faleceu, orar por quem já morreu, ore por quem está vivo. Disse-lhe Abraão, 29, disse-lhe Abraão,
tem Moisés e os profetas. Ouça-nos. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Jesus está dizendo, eles têm a palavra, eles têm os profetas. Ouçam! Quantos estão ouvindo aqui a palavra? Meu irmão, aqui não tem não, mas lá do outro lado do país tem crente viciado em pornografia. E se tiver, a partir de hoje, quando abrir alguma pornografia, você vai lembrar dessa palavra. E o Senhor disse, ouça! Desliga essa porcaria que está destruindo a tua vida e está te conduzindo para o inferno. Porque a pornografia, ela é suja, ela é imunda. Isso está te consumindo, isso está te matando. A pornografia é do Satanás, é do diabo, é suja, é imunda, agrada o Satanás e entristece a Deus. Pastor, eu gosto de olhar de vez em quando umas pornografiazinhas. Reconheça. É como nós aprendemos com o pastor Josué. Sai das trevas, lance para a luz, porque o Espírito de Deus vai agir na luz. Reconheça, peça perdão, peça ajuda. Deus vai te libertar. Eu paro ou continuo? Eu preguei essa mensagem domingo retrasado na Logos Sede. Eu achei que domingo passado ia diminuir a igreja. Sabe o que aconteceu lá? Lá tem 3.000 cadeiras. No culto da tarde ficou gente em pé domingo passado para ouvir a mensagem. As pessoas comeram, porque eu falei, a mensagem continua. Eles levaram os filhos, o outro levou a mulher, levou o marido. Porque a segunda parte, aleluia, deixa para domingo que vem. Abraão, porém, lhe diz, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditam ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Está vendo aí? Morreu, já era. Essa doutrina de reencarnação, meu irmão, e de mortos, ele vem para falar. Deus vai libertar muitas pessoas aqui. Falece uma pessoa e tal, de repente você está lá e vem no seu sonho. Pastor, eu sonhei com meu irmão, sonhei com meu primo, com a minha avó, sonhei com meu pai, sonhei com meu filho, apareceu em mim em sonho, mandou para mim fazer isso e aquilo. Repreenda no nome de Jesus, porque não são eles. Pode ser uma inconsciência sua ou uma ação, uma seta inflamada do maligno. Porque quem morreu não volta. Pare com isso. Repreenda esses pensamentos. Eu tenho um irmão, hoje eu tenho a idade dele, em 2006 ele faleceu. Passou para o Senhor, morreu crentezinho, se arrependeu, se converteu no presídio mesmo, mas se converteu. Morreu crente, adorador. Hoje eu estou com a idade dele. Foi difícil no início, eu tive que fazer o velório do meu irmão. Eu sei o que é a dor de perder um ente querido. Eu sei, não é fácil. Porém, a palavra do Senhor trouxe consolo para a minha vida. Enquanto ele estava em coma profundo, eu disse para a médica, para a doutora, ele me ouve? Ela disse, não, ele não te ouve. Ele está em coma profundo. O meu irmão estava todo inchado, até a unha dele inchada. Parecia um balão inflado. Eu falei, não me ouve não. Eu disse para o meu irmão, falei, meu irmão, mano, chamava de mano. Você não está me ouvindo. Ok. E Deus já tinha falado no meu coração que ia levar meu irmão. Eu disse, nós vamos nos ver na glória. Aí eu comecei a cantar. Eu não sou cantor, mas eu me esforcei ali. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive,
temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está. Quando eu terminei essa estrofe, parecia que ele queria se levantar da cama. Ele se mexeu com o corpo todo, mexeu com os olhos estavam mortos, os olhos, e as lágrimas correram de um lado, escorreram do outro. Nunca me esqueço dessa cena. No hospital de Franco da Rocha, Grande São Paulo. Voltei para Guarulhos. Na madrugada do outro dia, vim para Fortaleza. Quando eu cheguei, fui dormir. Quando eu acordei, minha esposa me chamou na empresa e disse: entra aqui, eu tenho algo para falar. Aí eu disse: meu irmão passou para o Senhor. Ela disse: foi. Aí eu voltei para São Paulo. Peguei um voo à noite e voltei. E fiz todo o enterro. Irmãos, enquanto está vivo, dá tempo. A cada 10 brigas em Salmourão, 9,5 eram com meu irmão. Até a Bíblia que não era com ele, ele se metia para apanhar ou bater. O armário em casa, na minha casa, nossos móveis da nossa casa eram velhos, todo quebrado. A minha irmã casou, depois ela se separou, e ela trouxe os móveis e levou lá para casa, tinha armários novos. O meu irmão quebrou tudo no soco. Esse meu irmão trocava soco com meu pai, brigava na pancada, na porrada. Esse meu irmão pegava prato de comidas e lançava na parede, se não tivesse carne o suficiente, como ele queria. Eu e esse meu irmão saímos no soco, na pancada. Eu tinha 14 anos na época e eu apanhei dele, claro. Com 4 anos depois, que eu tinha saído de casa, eu voltei para minha casa e pegamos uma briga. E eu falei: agora eu não sou mais aquele de 18 não, agora nós vamos resolver. Aí ele saiu, entrei no quarto. Quando apareceu com um facão na mão, eu falei: agora já era. E eu consegui me esquivar e ir embora. Meu irmão foi parar no presídio porque ele esfaqueou uma mulher que ele achava que estava fazendo macumba para ele. Graças a Deus a mulher não faleceu, é viva até hoje. Em 2002, eu fui visitar o meu irmão no presídio de Taubaté. Quem é lá de São Paulo sabe onde eu estou falando. Presídio de segurança máxima em Taubaté. E quando eu cheguei no presídio, num pátio, ele quebrou a ordem do pátio, da visita. Quando eu disse para ele: mano, eu aceitei a Jesus. Quando eu disse: mano, eu aceitei a Jesus. Vocês acham que eu tenho voz grave, né? Ele tinha 2 vezes mais. Vou tirar o microfone. Ele quebrou a ordem do pátio e disse: glória a Deus! Ele me pegou pelo meio, quase me quebrou, porque ele era mais forte do que eu, e quase me quebrou pelo meio. E gritava: glória a Deus, glória a Deus e glória a Deus. No presídio, lá no hospital de Franco da Rocha, tinha um carcereiro que acompanhava ele. Tinha que ficar um carcereiro, uma pessoa lá do sistema penitenciário. Ele disse: cara, não é justo o teu irmão morrer, porque ele ajuda tanta gente lá na cadeia. Não é justo. O que teu irmão faz no presídio, cara, por que ele vai morrer? Eu disse: eu não sei, cara, Deus é que sabe. Está vendo a mudança, o testemunho? Ele disse: ele ajuda todo mundo lá no presídio, prega, fala para as pessoas. Ele ajuda. Ele não podia morrer.
Eu falo, mas talvez Deus quer levar meu irmão porque o mundo não aceita mais ele. Um dia eu vou vê-lo na glória. Quem está entendendo a palavra? Enquanto você está vivo, dá tempo. Depois da morte, segue-se o juízo. Depois da morte, segue-se. Ninguém está pregando mais isso em cultos dia de domingo. Não estão falando mais isso. Estão pregando sobre graça ou super graça. Deixa eu te falar, aquele que falou da graça falou do inferno. Aquele que falou da graça falou do lago de fogo. E tem um lugar pior. O inferno não é o pior é o Geena, que é a segunda morte. Quem falou sobre ele? Jesus. O Senhor quer abrir a nossa mente, porque é como está escrito lá em Joel capítulo 4, verso 6, na parte A do versículo, e diz: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. O porquê que hoje pastor é conhecido como ladrão, pilantra. Hoje eu vou no comércio, vou em algum lugar, aí a pessoa diz: pastor Everaldo, eu confesso, eu fico com vergonha. As pessoas me olham torto quando diz pastor. Eu estava comprando um veículo aqui na Newland, e ali tudo fechando, tudo certo, a minha esposa, aí chama pastor Everaldo, aí o vendedor olhou assim, disse, no mínimo ele disse: está comprando o carro com o dinheiro da igreja. Agora quando ele terminou de pensar, eu já respondi, mas eu também vou fundo. Eu disse: olha irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, eu sou pastor, estou aqui, mas nenhum real meu é da igreja, porque eu não vivo de dinheiro de igreja, não recebo um centavo de igreja, muito pelo contrário, sou dizimista, sou ofertante. Eu vendo de vender caixão e terreno de cemitério que Deus me deu para a glória de Deus. Aí ele: não, eu falei: não, é porque aí eu pego, eu aproveito, falo tudo que acontece, acabo pregando Jesus para ele. Quantos estão entendendo? Agora tem uma coisa boa no versículo 7. Tem uma ceia ainda, né, pastor? A pastora está ali, ó. Isaías 55, 7. Aleluia. Isaías 55, 7. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus. Volte-se ao Senhor, que dele, e para o nosso Deus, porque é generoso em perdoar. Eu tenho uma ceia para fazer, e nós vamos fazer. Você que precisa do perdão de Deus, da reconciliação com Deus, voltar para Deus. Hoje é a noite de reconciliação e de salvação. Hoje é noite de apagar o nome do livro da culpa e o anjo escrever no livro da vida. Se Jesus chegar agora, para onde você vai? Se o coração parar, para onde você vai? Pense. Fique de pé em nome de Jesus. Enquanto os músicos eles vão cantar, e eu não quero esse momento, eu não quero que você seja induzido pela música. Não que a música induza, não é isso. Mas eu quero orar por você. Você que estava afastado dos caminhos do Senhor, você que não tinha entregado a tua vida para Jesus. Quer entregar a tua vida para Jesus, aceitar a Jesus, se reconciliar com Jesus, pedir perdão para Jesus. Sai do seu lugar, vem aqui na frente, eu quero orar com você aqui. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda. Não é você e quem está do teu lado, é você e Deus, é Deus e você. Jesus te ama e Jesus te chama. Vem até aqui, filho. Vem aqui, filha. Sai do seu lugar, vem aqui. Eu quero orar por você aqui na frente, no nome de Jesus Cristo. Pode vir, filhos. Pode vir. Se
quiser ficar de pé, fica em pé. Se quiser de joelho, fique à vontade. É você e Deus. Se quiser ficar em pé, fique em pé. Tem mais pessoas. Deus diz no meu coração, tem mais pessoas. A sua mão está tremendo, suas pernas estão tremendo, mas é você e Deus. Aqui nós somos uma família, não tenha vergonha. Eu repreendo na autoridade, no poder que há no nome de Jesus, toda timidez, toda seta de timidez, toda seta inflamada de vergonha, eu repreendo agora no nome de Jesus. Espírito Santo, liberta o teu filho, a tua filha agora, no nome do Senhor Jesus Cristo. Pode vir, filho, vem filha, o Senhor te ama, o Senhor te chama. O Senhor te ama, o Senhor te chama. Eu vou lá atrás, porque Deus está mandando lá atrás. Eu vou lá atrás, eu vou voltar e não vou voltar só, porque o Senhor te ama, o Senhor te chama, o Senhor te conhece, você ouviu a palavra. O Senhor quer te dar a vida eterna. O Senhor conhece a tua vida, o Senhor conhece a sua história. Se você está aqui, meu irmão, em nome de Jesus, enquanto eu volto para aquele altar, você vem comigo, no nome de Jesus, porque o Senhor te liberta nessa noite. O Senhor traz alegria no teu coração nessa noite. O Senhor enche o teu coração nessa noite. Há misericórdia para você, há perdão para você. O Senhor te ama, Ele te chama. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Oh, quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Cante, pode cantar, cante. Quero rever meus conceitos e que? Valores. Eu quero reconstruir. Declare. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Dá tempo, meu irmão, dá tempo, dá tempo. Eu me arrependo, Senhor. Fala. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Cante logo. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar, volte, filho, volte. Jesus te ama, Ele te ama, Ele te ama, Ele te chama. Oh, Ele te ama. Primeiro amor, eu quero voltar. Fala pra Ele, fala pra Ele. Segura. Meu Deus, que isso, Jesus. Oh, Senhor. Oh, meu irmão, tu fica fazendo prova de Deus. Eu já fui até aí. Tem uma coluna, duas, três, quatro, quinto. Na quinta coluna, você está à minha direita. Tu faz prova com Deus e fala: se o Senhor conhece, e se Deus está falando comigo, que o Senhor me revele. Você está na quinta coluna, nessa região. Você está olhando para mim, eu olhando para você. Tu acabou de fazer prova com Deus e dizendo: Senhor, se essa palavra é verdadeira, e se tu existe, fala comigo. Fala comigo. O Senhor te chama. O Senhor te chama. Vem, filho. Vem, filha. Vem em nome de Jesus. Vem em nome de Jesus. Porque amanhã pode ser muito tarde. Amanhã pode ser muito tarde. Vem e vem cantando. Vem cantando. Vem cantando e vem cantando. Eu quero voltar ao primeiro amor. O quê? Primeiro amor. Eu quero voltar. Eu quero. Oh. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Fala pra ele, fala. Eu quero.
quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Fala. Eu me arrependo, Senhor. A igreja vai. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero o amor. Aleluia. Eu quero voltar. Coloca a mão no seu coração. Todos nós, e vamos falar para Ele: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, eu me arrependo das minhas falhas, eu me arrependo das minhas transgressões. Me perdoa, Jesus. E obrigado, Jesus, por o Senhor estar perto de mim. Como diz a tua palavra, buscai-o enquanto se pode achar. Obrigado, Senhor, por o Senhor me permitir estar em vida. Invocai-o enquanto Ele está perto. Obrigado. Só temos que agradecer a Ti, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos concede. Infelizmente, quantas pessoas, Senhor, estão padecendo, estão morrendo sem Ti. Oh, meu Deus. Mas aí está diante de Ti. Estamos aqui diante do Senhor, o Teu povo, a Tua igreja, os Teus filhos. Senhor, em nome de Jesus, quebra todas as cadeias. Quebra os grilhões e os aguilhões. Que aguilhões é o veneno do pecado. Quando a Bíblia fala de aguilhões, está falando do veneno que estava na ponta do tentáculo de um escorpião ou de uma serpente. Esse aguilhão do veneno do pecado e o guilhão que prende, que com cadeias sejam quebrados e destruídos agora em nome de Jesus. Senhor, derrama a Tua graça sobre toda a família. Abençoa a família, abençoa o casamento, restaura vidas, restaura, Senhor, a comunhão, a união, em nome de Jesus, Pai, sobre todos. Que o Teu amor, a Tua abundante graça, a esperança, a paz, a felicidade de ter um lar construído, reconstruído, restaurado, restituído pelo Eterno, assim seja na família de todos, no nome do Senhor Jesus. Você que veio aqui hoje arrependido, arrependida, entregando-se, reconciliando, pedindo perdão, faça oração comigo, dizendo assim, repita comigo essas palavras, dizendo: Senhor Jesus, eu me arrependo de todos os meus pecados. Me perdoa, Jesus. Me perdoa, Jesus. Lava-me com Teu sangue, Jesus, porque há poder no Teu sangue, Jesus. Eu Te aceito, Jesus, como meu Senhor e Salvador da minha vida. Faz da minha vida, Jesus, a Tua vontade. Pai, abençoa-os, restaura-os, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha aqui, irmãos, nós somos uma carta endereçada a Deus. A carta é Cristo. O envelope é Cristo. A carta somos nós. Paulo diz: vós sois uma carta escrita por Deus. Cristo é um envelope, nós somos a carta. Nós fomos selados pelo Espírito Santo. O nosso destino é o céu. Nada mais vai nos tirar da presença dEle. Amém? Amém? Eu queria convidar todos vocês, todos aqui que vieram aqui à frente, porque isso é importante. Nós queremos pegar o nome de vocês, nós estaremos orando, intercedendo por vocês. Tem pessoas preciosas aqui que vão atender vocês, amém? Vocês podem vir, vamos glorificar a Deus, aplaudir a Jesus pela vida de todos os irmãos. Venham até aqui, por favor. Nós temos uma salinha aqui. Ó, Jesus te ama, irmão. Aleluia, oh aleluia, oh glória.